Aí aquilo que parecia profecia, agora virou piada. Agora virou motivo de piada. Eu consigo contemplar com os meus olhos da fé as pessoas comentando, assim, será que foi Deus mesmo que falou com Abraão? O homem velho daquele jeito. O homem velho caiu nos pedaços. Se não teve viu aos 30, vai ter aos 99. Aleluia. Aí as pessoas ficam questionando. Eu fico imaginando Abraão profetizando na igreja, a pessoa não recebe. O homem está falando que vai ser pai e nunca foi. A Bíblia diz que Sara era estéril. Para o judeu, maldição. Para o judeu era uma forma de Deus eliminar o sangue daquela pessoa na terra. Eu fico imaginando as pessoas vendo Abraão e falando assim: o que será que Abraão aprontou? Porque assim, crente não pode passar pela prova, irmão. Crente não pode ficar desempregado, nunca vi isso. Crente não pode ter problema de vício na família. Crente não pode ter filho no mundo. Crente não pode, mas a Bíblia diz que Samuel teve que levantar o rei Saul porque nenhum dos filhos dele era crente. Tudo que acontece lá fora acontece aqui dentro também. Crente fica desempregado, crente tem problema de saúde. O crente também tem problemas familiares, o crente também tem enfermidade. O crente, tudo que acontece com a pessoa lá no mundo acontece na vida do crente aqui dentro. A diferença não está na luta, a diferença está na forma que você reage a ela, que você interpreta ela, porque quem está no mundo põe a mão, quem está no mundo vai lá tirar satisfação, quem está no mundo resolve do jeito deles, a gente não. Ô, glória! Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. A forma de eu resolver meus problemas, que não está ao meu alcance, é joelho no chão. Cada vassoura e aprova a sua base. Devido a Sara ser estéril, aos olhos do judeu amaldiçoada por Deus, Abraão não era convidado para a festa porque ele tinha que levar a mulher dele. Quem queria uma estéril entrando dentro de casa? As mulheres da igreja não deixavam começar. Os maridos não deixavam. Olha, eu não quero você encostando na Sara. Ela é estéril, ela pode passar para você. Ô, glória! Eu fico imaginando Abraão no culto, vendo as pessoas tendo filhos, herdeiros. E às vezes estava até de qualquer jeito. Eu fico imaginando no pensamento de Abraão, falando: Senhor, e eu? Eu estou na igreja, o Senhor falou comigo. Abraão tinha certeza que Deus tinha falado com ele. Aleluia. Aleluia! Tinha certeza, mas difícil é esperar. Difícil é esperar enquanto o tempo passa. Você tá parado, mas o relógio não. O roteiro continua andando. As coisas continuam acontecendo. Glória a Deus! Eu fico imaginando, chega uma hora que Abraão é café com leite da igreja. A pessoa não dá nem a mínima para ele. Deus não cumpriu na vida dele, vai cumprir na minha o que ele fala. Eu posso dizer uma coisa, você está sendo observado. As pessoas observam quando Deus fala contigo. As pessoas observam quando você conta alguma coisa. As pessoas ficam analisando para ver até onde você suporta, até onde vai Deus. E eu fico imaginando a situação que Abraão vivia. Um homem bem sucedido, pastor da igreja, todo mundo ali trabalhava para ele. Mas pelas costas, ninguém respeitava. Fica imaginando as pessoas falando: será que Abraão está em pecado? Não. Por que Deus está pesando a mão na... Por que Deus está pesando a mão em Abraão? O que está acontecendo? Aí sabe o que acontece? 100 anos de idade. Deus honra aquele homem. 100 anos, hein? 100 anos. Eu tô jovem. Eu fico imaginando Abraão chegando no culto para apresentar Isaac. Isaac, para mim e para
na doença. Aleluia. Aquele menino representava que Deus era na vida de Abraão. Aleluia. Isaac já nasce e fica famoso. Já nasce famoso e rico. Famoso e rico. Que bênção. Onde ele passava, todo mundo falava. Eu fico imaginando. Abraão, eu acredito que estava numa fase que nem se dava mais voltar. Depois que Isaac nasce, todo mundo se aglomera. A igreja de Abraão lota. Ele vira o pastor principal de novo. Pessoas fora da cidade vêm para o culto de Abraão, porque você viu o que Deus fez na vida daquele homem. 100 anos Deus abençoou ele com um filho. Isaac representava toda a fé de Abraão, toda espera, toda lágrima. Eu fico vendo quantas vezes Sara não deve ter chorado nos braços de Abraão. Quantas vezes Abraão não deve ter chorado nos braços de Sara. Agora, eu fico imaginando Abraão desfilando com aquele menino pela cidade. Abraão rico, cheio de ouro. Isaac parecia um bonequinho de ouro. Ouro corrente. A melhor escola, os melhores brinquedos, as melhores roupas. Eu fico imaginando Abraão depositando na vida de Isaac tudo aquilo que ele tinha de melhor. E sabe uma coisa que me chama a atenção? Que a Bíblia diz assim que desde quando Abraão teve encontro com o Senhor, ele oferecia sacrifício. Anos em anos Abraão oferecia sacrifício. Mas depois que Isaac nasceu, eu quero que você preste bem atenção nessa parte. Depois que Isaac nasce, a Bíblia diz assim que o sacrifício de Abraão demorava dias. Demorava meses. A Bíblia diz assim que, e detalhe, a cada ano, aumentava, mas todo ano, Abraão dobrava o sacrifício. Aleluia, Jesus. Então, Isaac estava com 8 anos, o sacrifício que Abraão estava fazendo já era 8 vezes maior do que o primeiro sacrifício. A Bíblia diz assim que era milhares de cordeiros. Eram festas. Se tornou uma comemoração. Vocês acreditam que tinham pessoas que vinham de longe só para assistir o sacrifício de Abraão? Levava dias, meses. Tamanha era a gratidão de Abraão. Tamanho era a gratidão daquele homem. Sabe por que tem crente que não sai da mesma? Que não é fiel nem no pouco. Como Deus vai dar o muito? Não é grato nem no pouco. Foi o que o irmão falou. Quantos não queriam estar aí onde você está? A salvação ela é uma revelação. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um, irmão. Muitos podem entrar e sentar e escutar o que você escutou. Se ver o que você viu e não vai entender nada. Vai sair do mesmo jeito. Mas contigo é diferente. Aleluia, Jesus. No 8º ano de Isaac, o sacrifício de Abraão era incalculável. Mas a Bíblia diz assim que nesse 8º sacrifício, a Bíblia diz assim que Deus chega, no momento, a primeira vez que Deus fala com Abraão, que ele ia ser pai de uma grande nação, que a descendência dele seria semelhante às estrelas do céu, Deus nunca mais falou com Abraão. Não é igual a gente vê hoje. Não é igual no Novo Testamento que Jesus está falando, não. Um profeta às vezes ficava anos sem ouvir Deus falar. Anos. E o Espírito Santo se manifestava poucos momentos. Você vai ver a história de Moisés, que para ele falar com Deus, ele tinha que subir no monte, ficar 40 dias sem comer, sem beber, sem dormir, sem ir ao banheiro. Para Deus se manifestar alguns minutos. E esses poucos minutos, a Bíblia diz assim que Moisés tinha que descer do monte com o rosto coberto, porque a glória era tão grande que o rosto de Moisés brilhava como se fosse o próprio sol. E se alguém impuro olhasse direto para o
A primeira vez que Deus fala com Abraão foi para fazer uma promessa. A segunda vez que Deus fala com Abraão foi para pesar ele. A última vez que Deus fala para Abraão, Deus chega para Abraão, está fazendo aquele sacrifício, Deus chega para Abraão e fala: Abraão, desta vez eu quero o que você tem de melhor. Eu fico imaginando o Abraão chegando para Deus e falando: Senhor, o Senhor quer que eu dobre o sacrifício? O Senhor quer que eu faça o quê? Deus fala assim: é pouco, eu quero mais. Eu fico imaginando Abraão falando assim: Deus, o Senhor quer a minha riqueza, meu ouro, a minha prata, as vestimentas de meu filho que eu tenho. Deus fala: é pouco, Abraão. Eu quero, desta vez de sacrifício, aquilo que o dinheiro não pode comprar. Eu quero de você aquilo que você tem de mais precioso. E de repente vem na cabeça de Abraão Isaac. É interessante que eu poderia chegar aqui e falar para vocês assim: aqui quem é amigo de Deus? Todo mundo quer levantar a mão, né? Todo mundo. Quem não quer, né? Quem não quer ser amigo de Deus? Quem não quer, né? Mas a verdade é que nós não somos amigos de Deus. Acho que não. Nós somos servos. Ô, glória! Amigo de Deus só tem um: Abraão. E para ele conquistar esse título, ele passou por prova de fogo. Sabe o que me chama a atenção? É que Abraão, ele não questiona Deus. Ele não tenta barganhar com Deus, ele não tenta justificar. Deus pede, a Bíblia diz que Abraão sai da presença do Senhor e vai direto para os seus servos e diz: prepara a minha carruagem, prepara as coisas de sacrifício que eu vou subir lá em Moriá, que eu tenho um sacrifício para fazer para o Senhor. Meu Deus. Deixa eu falar um pouquinho sobre os itens que iam no sacrifício. Eles sacrificavam-se numa rocha específica, mas eles forravam essa rocha com madeiras. O nome dessa madeira é acácia, uma madeira nobre até os dias de hoje, caríssima, tão cara que não existem móveis dela. A mesma madeira que foi feito a Arca da Aliança, revestido de ouro. Glória a Deus! Madeira nobre, caríssima. Toda casa de judeu tinha 2 molhos de madeira. Um para fazer fogueira, para comida, e tinha na casa dele um molho especial, reservado só para sacrifício. Aquela madeira era caríssima, tanto que a lenha eles deixavam do lado de fora de casa, mas essa lenha de sacrifício eles deixavam dentro de casa, coberto, porque era raríssimo, era caro. Sabe por quê? Porque para Deus tem que ser sempre Melhor. o melhor. Aleluia. É. É o melhor. Pode ser a solução que você veio buscar hoje. Quem sabe Deus está requerendo de você simplesmente o teu melhor. O teu melhor. Independente do processo que você esteja passando. Depois da madeira, eles colocavam ervas aromatizantes. Para quê? Para quando tocasse fogo naquela madeira, com o cordeiro em cima, não subia aquele cheiro de churrasco. Subia aquele cheiro de perfume. Aquele cheiro adocicado. Sem se falar do cordeiro. Não era qualquer um. Aquele não. Todo agricultor, todo homem que possuía um rebanho, o cordeiro quando nascia, eles já olhavam. O cordeiro não podia ter mancha, machucado, nenhum tipo de imperfeição, nenhum tipo de marca. Ele tinha que ser liso, puro, limpo, da cor branca. Não podia ter marca nenhuma, mancha nenhuma. Não podia ter carrapato, carrapicho, ferida, nada. Tanto é que quando esses cordeiros, quando nasciam, eles olhavam, e quando eles viam que era um cordeiro pronto para fazer sacrifício, esse cordeiro, ele não ficava com os demais, eles eram separados. Meu Deus.
Oh, glória. Eles eram separados, eles eram engordados, eles comiam o melhor. Eles viviam do melhor porque eles tinham que ser os mais bonitos, os mais belos. Porque Deus, para Deus tem que ser sempre o melhor. Aleluia. E quando chegava o dia, o cordeiro tinha que ser desmamado 8 dias antes. Não só o cordeiro, mas também tinha a vestimenta. Não era qualquer roupa, uma roupa do dia a dia. A vestimenta tinha que ser especial. Roupa nova, branca, limpa, sem mancha, sem marca, sem remendo. Feita por completo, não podia ter uma costura. Porque Deus não se sujeita a remendos. Oh, Não glória. dá pra você emendar. Deus é perfeito. Aleluia. Não pode ter mancha, porque Deus ele é santo. Não pode ter costura. Era perfeito. Também levava também consigo uma tigela de cobre. Uma adaga, não podia faltar adaga. Como que eles faziam o sacrifício? O sacerdote, ele arrumava lenha, preparava as ervas aromatizantes, tudo certinho, colocava aquela vestimenta branca, primeiro ele arrumava o altar, para não correr o risco de sujar a roupa, carregando a lenha, ou mexendo numa tigela. Sabe por quê? Porque Deus é santo. Deus é puro, Deus é Glória a perfeito. Deus. Aleluia. Por isso tem muitos que não recebem. Se apresentam de qualquer maneira diante do Senhor. De qualquer forma, acha que Deus é menino, que Deus não está vendo. Então, o que o sacerdote fazia? Arrumava as lenhas, a erva, pegava aquele cordeiro bonito, gordo, colocava ele em cima do altar, amarrava as patas traseira e dianteira com um batido de couro, deitava ele de bruços, esticava o pescoço dele, com aquela adaga ele cortava a jugular do cordeiro ao pescoço, aquele sangue corria dentro daquela tigela de cobre, e ele pegava aquele sangue e salpicava ela naquela roupa branca que ele estava, simbolizando que aquele cordeiro estava morrendo pelos pecados dele. E depois ele fazia o quê? Ele jogava azeite sobre aquele cordeiro morto e tocava fogo. Hoje nós não fazemos mais isso, porque o nosso cordeiro foi crucificado. Jesus aboliu o sacrifício, porque ele se tornou o sacrifício vivo. Aleluia. Livro de Isaías diz: e ele, como cordeiro mudo, foi ao matadouro. Hoje não precisamos fazer mais isso. O nosso cordeiro já foi sacrificado. Aleluia a Deus. Mas naquele tempo era obrigatório. Oh, Era glória. obrigatório. Obrigatório. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz assim que Abraão fala para os seus servos preparar sua carruagem. Eles já estavam acostumados. Arruma tudo, vai organizando, coloca a lenha, as ervas aromatizantes, coloca lá o óleo, coloca tudo ali. E de repente um deles fala assim: e o cordeiro? Porque quem escolheu o cordeiro não eram os servos, era o sacerdote. Sabe por quê? Porque quem vai oferecer sacrifício é ele. Ele não vai deixar uma responsabilidade dessa na mão de qualquer um. O que é para você fazer, é para você fazer. Oh, glória. Não tem Aleluia. como Deus. você esperar de alguém. Tem coisas que é você que tem que pôr a mão. Tem coisas que é você que tem que fazer. Tem coisas que qualquer um pode fazer, mas quando se trata de você, quando se trata do teu nome escrito no livro da vida, quando se trata da tua família, do teu emprego, da tua casa, das tuas conquistas, é você que tem que fazer. Então, com medo, olha só, olha a preocupação, foi o que o irmão falou hoje, não tem temor. Não tem temor. A preocupação do sacerdote era: eu vou procurar, porque vai que eles pegam o mais magrinho. Vai que eles pegam sem querer na pressa o menor. E para Deus tem que ser sempre o melhor. Melhor. Então ele ia escolher
brincando, porque eu estou falando de Abraão. Um homem rico. Não tinha só um cordeiro, eram milhares. Ele deve ter ficado muito tempo olhando, procurando, pesando, até ele pegar o mais gordo. Era assim que ele separava. Então, quando o servo diz assim, ainda falta o cordeiro, Abraão diz, Deus proverá para si o seu cordeiro. Glória a Deus. Sabendo Abraão que o cordeiro era o filho dele. Então tudo que ele fazia com o cordeiro, ele ia ter que fazer com o próprio filho. E aí? Até onde vai a sua obediência? Até onde vai a tua fé? Meu Deus. Até onde vai a tua integridade com Deus? Porque pedir é fácil, irmão. Falar é fácil. Até papagaio fala. Eu fui num culto na casa da irmã. Eu queria tanto fazer um pouco de pregação lá que eu fiquei maravilhado. Sabe por quê? Papagaio dela. Papagaio me dá glória a Deus, aleluia, o tempo todo. Eu estava num culto que estava todo mundo em silêncio, o papagaio lá no quintal. Aleluia, glória a Deus. Na hora eu parei e pensei, se Jesus voltar, eu acho que Jesus leva o papagaio. Leva o papagaio. Leva o papagaio, porque estava todo mundo boca fechada, o papagaio lá. Sabe? Eu parei e pensei, falei, olha só, vontade devagar. Jesus voltar agora, Jesus ia fazer. Eu falei, vou ter que levar o papagaio. Quem está me glorificando aqui é o papagaio. Glória a Deus. Falar todo mundo fala. É Deus. Agora eu quero ver fazer. É Deus. Agora vamos para a parte de Isaac. 8 anos. Menino que sempre com Abraão. Um menino novo já temente a Deus. Um menino novinho, mas já servo, já frequentava os cultos, já conhecia a história do pai dele, porque o pai dele era famoso. Era comentado na cidade. O pai de Isaac era como se fosse um super-homem. O pessoal olhava para Abraão e abaixava a cabeça. Abraão era um herói daquele povo. Ele supria a necessidade. Então, todo mundo trabalhava para ele. Ele era um homem de Deus, um homem obediente, um servo fiel, respeitado. Imagina Isaac, como ele era visto naquele lugar. Isaac, conhecedor da palavra, menino, 8 anos, cheio de energia. A Bíblia diz que Abraão vai até Isaac e chega para Isaac e diz, Isaac, estou indo para Moriá e você vai comigo porque eu tenho um grande sacrifício para oferecer ao Senhor. Aleluia, Jesus. É Deus. Eu fico imaginando o sorriso daquele menino. Sabe por quê, irmão? Porque tem um Shabbat que é quando o menino vira homem, aos 12 anos de idade. É quando ele é apresentado na sinagoga e se torna homem. 12 anos pra frente ele já pode casar, já pode trabalhar, já pode ter a vida dele. Ai, aqui é pra ser assim, né, filho? Os nossos 12 anos aqui, né, filho? Dá um trabalho danado. Né? Você quer colocar um cidadão, fica dos 12 aos 18 sem trabalhar, vai trabalhar com 19 como? Né? Era bom que ela completasse 2 e já colocava pro trabalho. Vai quebrar a pedra. Pegava uma enxadona na mão dele, vai quebrar. Né? Eu quero ver se ele vai andar vagabundo. Queria ver se ela ficar perdendo tempo nos bailezinhos aí, depois de um dia de enxada. Quero ver se ele vai virar a noite aí bebendo. Depois de um dia carregando a lata de cimento. Duvido, filho. Lá em Israel até hoje é assim. Lá é lei. Todo mundo tem 2 profissões, uma mental e outra física. 2 profissões. 12, 13 anos, 14 anos, jovem lá já tem casa, já tem carro. Lá é assim, porque trabalha. Agora, assim, imagina se chegar para um menino de 8 anos e falar para ele que vai oferecer o seu primeiro sacrifício. É a mesma coisa, não sei se aconteceu com vocês, mas a primeira vez que eu dirigi um carro eu tinha 11, 12 anos. Meu pai me ensinou, senta aqui, filho, vou te ensinar a dirigir. Eu lembro que eu cheguei na escola falando, não sei dirigir. Sou motorista agora. Foi em linha reta, uma coisa rápida, mas a todos os efeitos eu sei dirigir. Meu pai só falou assim, pisa no acelerador. Mas para todos os efeitos eu sabia dirigir, cheguei todo feliz, me sentindo o homem da escola. Eu fico imaginando Isaac chegando
no meio dos amigos dele, dizendo para eles assim: vocês não sabem quem vai oferecer sacrifício. 8 anos, o pessoal, quem? Eu. Fica imaginando, até parece. Você tem 8 anos, falta 4 ainda. Não, eu vou oferecer sacrifício. Estou indo com meu pai. Fica imaginando os meninos falando: você viu? Você viu isso aqui? Porque para eles era algo honroso. Algo muito importante. Muito importante. Eu fico imaginando a alegria daquele menino. A felicidade dele, sem saber o que iria acontecer. Eu era o sacrifício. Ele não sabia disso. O pai não ia falar. Tanto é que a Bíblia diz assim, que depois de Isaac, ou depois de Abraão arrumar a sua carruagem, colocar Isaac e os dois, eles estão indo lá, a galope, naquela carruagem bonita dele. De repente Isaac, um menino esperto, olha para um lado, vê a lenha, vê as ervas, vê o azeite, vê as vestimentas. Eu fico imaginando quando o pai dele tem que fazer a vestimenta do tamanho certo para ele. Eu fico imaginando ele tirando medida, com um sorriso aqui, um menininho de 8 anos, a roupa era grande. Teve que ajustar a medida daquele menino, porque ele ia para o seu primeiro sacrifício. E Isaac começa a combolhar: olha, aqui tá as ervas, a madeira, tá tudo aqui. E de repente Isaac olha para o teu pai e diz: pai, tô vendo a lenha. Estou vendo o azeite, estou vendo as ervas, mas cadê o cordeiro? Glória. E Abraão diz: Deus proverá para si o seu cordeiro. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu fico imaginando Abraão. Só quem passou pelo processo de ser pai, ou você criou alguém, pegou amor por alguém, você sabe como que é. Eu amo sentir o cheiro da cabeça do meu filho. O cheiro do suor dele eu gosto, o cheiro do suorzinho da cabeça dele. Gosto de abraçar. Todo dia que eu chego em casa, eu tenho que olhar para eles. Eu acendo a luz, eu tenho que olhar para o rostinho dos dois. Eu acordo de madrugada, eu cubro, eu gosto de ficar apertando, eu gosto de ficar, dá vontade de morder. Não dá para morder o pé do meu filho de 6 anos, porque agora já está triste o negócio. Mas quando era novinho, eu tinha a boca até salivava. Até saiu uma vontade de morder. Um amor, uma vontade de ficar perto. Agora eu fico imaginando Abraão, com o filho da sua velhice, que representava a sua conquista, a sua intimidade com Deus, que representava a sua fé. Sabe que tem um ditado que diz assim: você quer conhecer uma pessoa? Você quer conhecer? Dê poder a ela. Quer conhecer mais ainda? Tira todo o poder que você deu. Foi o que Deus fez com Abraão. Isaac foi o poder que Deus deu. E o mesmo poder que Deus deu, Deus pediu: eu quero ele para mim. Às vezes Deus quer ver onde está o teu tesouro. Aonde você está depositando a tua fé. Tem crente que só é crente porque está dando certo. Tem crente que só é crente porque está abençoado, porque as coisas estão ali. A Bíblia diz assim que Deus procura os verdadeiros adoradores. Um verdadeiro adorador, você só conhece ele quando ele passa pelo vale da sombra da morte. Um verdadeiro adorador, você só conhece ele quando ele está perdendo, quando está tudo dando errado, quando ele está atravessando o vale. Porque servir a Deus, adorar a Deus, trabalhando para casa, o amor correspondido, salarinho caindo na conta todo mês, conseguindo pagar as contas, desse jeito é fácil. Até onde vai a tua fé? Até onde vai a tua fé? Abraão, toda vez que ele ia oferecer sacrifício, era uma pressa para chegar logo lá, oferecer sacrifício, sentir a glória de Deus, mas dessa vez foi diferente. Eu fico imaginando Abraão indo devagar, tentando aproveitar. O tempo passando. Eu fico imaginando Abraão olhando para o lado e pensando: por que eu não fiquei mais com esse menino? Por que eu não aproveitei mais ele? Por que eu não levei ele para... Por que eu não me diverti mais com ele? O maior erro que nós podemos cometer nos dias de hoje, sabe o que é? Deixar para amanhã o que nós podemos fazer hoje. Glória! O amanhã pode não existir. Aleluia, Jesus, é verdade. O que tem para fazer, faça, aproveite. Moderadamente, claro.
diante da vontade do Senhor. Mas aproveite, se divirta, curta que você é um servo de Deus. Aproveite essa oportunidade que Deus está te dando para ser feliz, buscar a sua felicidade, aproveitar os momentos com as pessoas que estão ao teu redor. Você não sabe quando Deus pode pedir eles. Você não sabe quando Deus pode pedir. O caso de Abraão, Deus pediu para ele, mas às vezes Deus não pede, Deus vem e leva. Eu fico imaginando Abraão vendo o sorriso daquele menino, sentindo o cheiro dele, escutando aquele menino falar, porque, meu Deus do céu, fala que é uma beleza. Eu tenho um lá que tem que ver isso, eu falo, Nicolas, pelo amor de Deus, filho. Deixa um pouquinho para amanhã, filho. Deixa um pouquinho para amanhã. Meu Deus do céu, nunca acaba, o tempo todo. Até que Abraão, ele chega em Moriá. Enquanto Isaac está brincando, Abraão está arrumando a lenha, arrumando aquelas ervas, organizando aquele altar, colocando aquela tigela onde o sangue tem que escorrer. Porque se a gente seguir os costumes, seria o sangue de Isaac que ia parar naquela vestimenta de Abraão. Depois que ele arruma tudo, que está tudo pronto, eu fico imaginando Abraão olhando e falando, ô Isaac, já está pronto. E vi aquele menino correndo uma felicidade. Quando Isaac chega, Abraão está chorando. Eu estaria. Abraão coloca as vestes de Isaac, coloca as vestes dele, Abraão está chorando. Eu fico imaginando Abraão pegando aquele menino, colocando ele sentado ali em cima daquela pedra. Porque assim eu faria, e eu fico imaginando Abraão tentando justificar aquilo. Que mesmo assim não tem justificativa. Deus pediu, pronto, acabou. Mas eu fico imaginando Abraão chegando para Isaac, falando assim, Isaac, papai do céu pediu do seu papai o bem mais precioso.